Olá, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 26 de novembro de 2024. Eu penso o seguinte aqui, ó, nessa reflexão aqui da manhã, aqui em Joinville. Será que existiria essa força, essa narrativa política sobre o Bolsonaro sem a internet e sem as redes sociais? Eu pergunto. Eu acredito que não. Realmente a política ela mudou muito com o surgimento das redes sociais. E se a gente continuasse só tendo acesso à televisão, ao rádio e aos jornais impressos, eu não acredito que o extremismo político seria tão grande no Brasil e no mundo como é hoje, né? Eu vejo o seguinte assim, ó, que com a tecnologia começaram a surgir públicos diferentes na sociedade. Então eu coloco o seguinte assim, ó, digamos, tem a sociedade e tal. Era muito comum a gente ver jovens com a camisa de bandas de rock, Sepultura, AC/DC, Iron Maiden. Era comum ver assim nas ruas, né? Até na escola. Esse ali era um público diferente. Depois começaram a surgir os jogos eletrônicos. Aquele negócio do Atari, né? Eu sou da época do Atari ainda. Então foi surgindo um público para aquele tipo de jogos ali, entende? Muita gente jogando esses joguinhos eletrônicos assim. E isso foi se aprofundando. Veio o PlayStation, né? O Xbox que fala, né? Eu vejo assim, no comportamento da juventude. Essa juventude foi tão ligada a esses jogos eletrônicos que elas não têm noção do mundo real. Esse segmento. Depois, com a internet, esses jogos ficaram muito mais assim, mais interativos ainda, teve mais feedback ainda. E foi aumentando ainda o público desses jogos. Então, o que eu estou dizendo é que esse comportamento era muito comum na juventude. Na juventude, né? Um comportamento, como eles dizem assim, de porão, de submundo, underground, né? Que eles falam underground, né? Só que com o surgimento das redes sociais e o aumento daí da interatividade ali, isso foi segmentando, foi aumentando a participação de outros segmentos da sociedade. Então foi sendo criado grupos de leituras, grupos políticos, grupos ideológicos. Mas isso não é 1 a 2 anos, isso vem há 15 anos, há 20 anos. Então isso vem sendo progressivo no Brasil, né?
Então, nesse ponto, o que acontece é aquilo que eu vivenciei nos anos 70, nos anos 80, que era as pessoas irem nas bancas de revista comprar revista Placar, Quatro Rodas, revista em quadrinho do Walt Disney, do Maurício de Souza. Havia esse público para leitura. Revistinhas de faroeste, né? Depois o que acabou acontecendo? As pessoas surgiu a TV a cabo também. Não, antes disso surgiu o videocassete. Então as pessoas começaram a ser uma grande consumidoras de fitas cassetes, irem em locadoras, locar as fitas cassetes para assistir filme final de semana. Era muito comum isso. Aí depois acabou. Surge a televisão a cabo também, né? A net e tal. As pessoas vão cada vez se fatiando mais, se distanciando mais, né? Se segmentando. Com a internet isso se aprofunda mais ainda. Mais ainda. E aí o que acontece? É como se cada pessoa participasse de um grupo secreto. Então, o que aconteceu no Brasil a partir de praticamente 2012, 2013 ali? Todo esse fenômeno político, né? Isso aqui não é uma fala minha só, né, gente? Isso aí eu tô acompanhando no YouTube, historiadores, cientistas políticos comentando. Com a internet, com as redes sociais, isso se aprofundou e favoreceu muito a extrema-direita. Então aquilo que as pessoas fantasiavam, as pessoas foram percebendo que essas fantasias, esses pensamentos, também eram compartilhados por outras pessoas. Pensamento político, principalmente. Pensamento político fascista, de extrema-direita. E aí, quando a gente vai perceber, esse submundo, esse porão, hoje ele tem muito mais força do que a rádio e a televisão tradicional. E nem se fala mais de jornal impresso. Então as pessoas, elas entraram de cabeça no mundo virtual, nas informações que vêm através do celular, que elas levam para qualquer lugar. O celular não foi o computador, não foi o computador, a internet que transformou as pessoas. Eu digo que foi mais o que foi o celular mesmo. O celular, ele facilitou tremendamente o acesso a qualquer coisa. O celular, eu estou com o celular aqui dentro do carro, eu posso levar ele para a sala de aula, eu posso levar ele para a linha de produção, eu posso levar ele numa viagem, qualquer lugar, num avião. Porque antes era o seguinte, antes do celular você era obrigado a sentar na frente de um computador, né? Então você teve o computador na empresa primeiramente, depois na escola, na universidade, depois veio o computador para casa. Aí você tinha aquela preocupação desse computador no quarto, né? Ou na sala para que os pais vejam, né? Mas depois veio o celular. Então isso fez com que todas as pessoas tenham segmento, as crianças, os adolescentes, os adultos, né? Aí os adultos se dividem naquele pessoal que gosta de futebol, mas o que mais predomina, eu vejo assim, eu vendo aqui,
são os grupos tradicionais, os grupos conservadores. O senso comum impera no celular. Então, o conhecimento, o pensamento mais profundo, ele não tem condições de ser compartilhado em 15 segundos. Ele demora tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas. E o que se vê hoje em dia é que as pessoas acham que 10 segundos de informação é o suficiente para você combater, por exemplo, livros como o Capital. Eu ainda não consegui ler o Capital. E tem gente que nunca entrou numa universidade criticando, por exemplo, a leitura marxista. Tem gente que cita trechos da Bíblia e nunca leu a Bíblia. Então esse imediatismo, esse apequenamento no raciocínio, no pensamento, é um mal do século XXI. O imediatismo é o domínio do senso comum. E a política, os políticos, para conseguirem votos, eles ficaram reféns do senso comum das redes sociais. Que o objetivo deles não é levar o esclarecimento para a sociedade. É só o voto. Esse é o mal hoje do Brasil, dos Estados Unidos, né? Tem um monte de gente aí apoiando, por exemplo, que o Trump realmente ele manda embora todos os imigrantes americanos lá. Ele não vai mandar todos. Nem sei se ele vai mandar, né? Mas acho que os Estados Unidos deve ter 60 milhões de imigrantes vivendo lá. Ele deve, quando eu ouço falar, ele deve mandar o quê? 1 milhão, 2 milhões, se conseguir. Ainda continuarão um monte de imigrantes vivendo lá. Mas muitos que apoiam essa medida do Trump são imigrantes que vivem lá. Ou são pessoas que vivem aqui no Brasil, que têm parentes, muitos têm parentes lá nos Estados Unidos vivendo, ou amigos. Então, não, o Trump está certo mesmo, tem que expulsar. Até entendo que tem pessoas que apoiam. Mas pessoas que serão prejudicadas por isso apoiar, vê que confusão, né? É muita confusão. Então eu fico pensando assim, não existiria a política de extrema-direita, o retorno da política de extrema-direita, sem a internet, sem as redes sociais. A extrema-direita, e até quem não é de extrema-direita, ficou escravo das redes sociais, né? É muita informação, são muitas versões, são muitas narrativas que são compartilhadas através do celular. E aí as pessoas, em vez de viverem para o mundo, né, esse mundo grandioso que a gente tem aqui do lado de fora, elas vivem só para o celular. E aí é cada vez aumentando mais o individualismo na sociedade. Esse aqui foi o comentário de hoje aqui na TV Feudalismo Atual.